que trabalham junto comigo, a qual foram lá me buscar nessa noite. Aos irmãos que estão junto comigo, minha mãe, minha esposa, minha sogra, alguns irmãos que nos acompanham, que estão aqui nessa noite. Que Deus venha vos abençoar. Aquele que encontrou pode dizer amém. Amém. Quem não encontrou pode dizer escola bíblica dominical. Aleluia. Estão todos bem aqui nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja pode se assentar, adorando ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós estamos diante de um livro, de um texto, na qual escreveu Mateus. Mateus, ele foi o homem na qual era cobrador de impostos ou publicano. Ele era odiado pelos judeus. Mateus, ele estava sentado e Deus, quando passa, Jesus Cristo, quando passa, o chama e diz: segue-me, porque eu vou fazer de você um discípulo. Segue-me, porque você vai ser um homem de Deus. Você hoje é odiado pelos judeus. Hoje você é odiado pelo povo. Mas eu vou te fazer um homem segundo a minha vontade, segundo o meu querer, um discípulo chamado por mim, um discípulo que vai ver a minha glória, um discípulo que vai ver os milagres, um discípulo que vai levar a minha palavra adiante. O livro de Mateus, ele tem uma data indefinida. O local da escrita foi na Palestina, na Judéia. Os evangelhos, a personagem principal dos evangelhos é Jesus Cristo, e Mateus apresenta Jesus como Messias e Rei. Ele escreveu para a igreja de Jerusalém. Marcos apresenta Jesus como filho, o servo. Ele escreveu para a igreja de Roma. Lucas apresenta Jesus como Salvador divino, e ele escreveu a Teófilo. João apresenta Jesus como Filho de Deus, e ele escreveu à igreja de Éfeso. Mateus e Marcos e Lucas são livros sinóticos, ou seja, que têm a mesma visão, que escrevem quase a mesma coisa. João, se você for ler, ela tem uma linguagem diferente dos outros evangelhos. Mateus e João foram as únicas testemunhas oculares de Deus, foram os únicos discípulos de Deus. Os outros evangelhos, Lucas e Marcos, eles não estiveram com Jesus. Marcos, ele foi discípulo de Pedro, e Lucas, ele acompanhou Paulo. Mateus, ele vem escrevendo acerca do sal. Todo o evangelho, se você for ver, ele tem algumas simbologias. Jesus, ele traz alguns pontos importantes para mostrar quem é ele. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: olha, eu sou aquele que dou alimento, eu sou aquele que traz a alegria. Jesus, ele traz um simbolismo de 10 virgens, que 10 eram virgens. As 10, elas tinham vaso, as 10 tinham azeite, as 10 dormiram, as 10, elas cochilaram, as 10 ouviram o soar da trombeta à meia-noite, as 10 se levantaram e as 10 tentaram ir ao encontro do noivo. Mas a diferença que traz das 10 virgens, de 5 virgens e das outras 5 virgens, é que elas tinham, 5 tinham azeite de reserva e 5 não tinham azeite de reserva. O que faz a diferença do crente hoje na terra é aquele que tem azeite de reserva, é aquele que leva consigo azeite de reserva. O crente que vai entrar para as bodas, aquele que vai encontrar Jesus Cristo, aquele que vai encontrar o noivo, aquele que vai ceiar junto com o noivo, é aquele que tem azeite de reserva. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite: quem tem azeite de reserva aqui? Quem vai se encontrar com o noivo aqui nessa noite? Por favor, pode levantar a mão e começar a adorar ao nome do Senhor. Um dos simbolismos eram 5 virgens que levavam azeite consigo de reserva. Jesus, ele traz o simbolismo do pão. Ele diz: eu sou pão. Que coisa linda.
Eu creio que um dos discípulos perguntaram a Jesus: por que eu sou um sal? A Jesus: olha, se você for um sal insípido ou um sal que não salga, você será jogado fora e pisado pelos homens. Jesus estava dizendo para os discípulos: vós sois o sal. Mas se você for um sal que não der sabor, um sal que não prestar para nada, vocês serão jogados fora e pisados pelos homens. Os discípulos, eles ficam escutando a Jesus trazer as instruções. E Jesus também diz: vós sois a luz do mundo. Mas hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: 3 verdades de uma igreja que influencia. 3 verdades de uma igreja que influencia. Jesus chama a responsabilidade dos discípulos e diz assim: vocês são sal.